Futuro Castigo Eterno, de Robert Murray McCain. Este sermão foi pregado no domingo, em 15 de julho de 1842. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso 44. É muito interessante notar quem são as pessoas na Bíblia que falam sobre o inferno. Certos indivíduos pensam que falar sobre o inferno não é pregar o Evangelho. E outros pensam que não é correto simples homens falarem sobre esse lugar. Ora, àqueles que afirmam que isso não é pregação do Evangelho, eu digo, essa é a verdade, a palavra de Deus. E para aqueles que dizem não ser correto falar sobre isso, eu gostaria que eles observassem quem é que mais falou desse assunto. Vamos considerar, primeiro, as pessoas na Bíblia que mais falaram sobre o inferno. Segundo, a razão por que essas pessoas falaram tão claramente sobre o inferno. E terceiro, os nomes dados ao inferno. O inferno do qual a Bíblia fala não se trata de uma aniquilação. Esse inferno eterno está rodeado e cercado pelos atributos de Deus. Primeiro, vamos considerar as pessoas da Bíblia que falaram a respeito do inferno. E a primeira que eu gostaria de mencionar é Davi. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, porém falou do inferno. Foi ele quem escreveu a maioria dos salmos. O precioso salmista de Israel que era cheio de amor pelos homens e por Deus. Todavia, ouça o que ele disse sobre o inferno. Cordas do inferno me cingiram e laços de morte me surpreenderam. Salmo 18, verso 5. Novamente, cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo 116, verso 3. Ouça ainda sobre sua libertação. E livraste a minha alma do inferno mais profundo. Salmo 86, verso 13. E ele também nos falou acerca do destino dos incrédulos que não recebem a Cristo. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Salmo 11, verso 6. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Salmo 55, verso 15. Bem, não importa o que você pensa a respeito da pregação sobre o inferno. Davi não pensava ser errado, visto que se expressou em cânticos sobre ele. A próxima pessoa que eu menciono é Paulo. Ele era cheio de amor por Cristo e tinha grande amor pelos pecadores. É certo que o amor que Deus tinha por Jesus estava em Paulo. Ele amou seus inimigos. Vejam que, quando estava diante de Agripa, seus sentimentos eram: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Atos capítulo 26, verso 29. Ele esperava que seus ouvintes tivessem o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma paz e a mesma esperança de glória. Entretanto, Paulo nunca mencionou a palavra inferno. Parecia como se fosse muito terrível para ele mencionar uma palavra como essa. Todavia, ouçam o que ele disse. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Romanos capítulo 9, verso 22. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. Filipenses capítulo 3,
versos 18 e 19. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Acaso isto não mostra a vocês, irmãos, que aqueles que tinham mais amor em seus corações são os que mais falaram do inferno? Outra pessoa sobre quem quero falar é João, o discípulo amado. Ele havia se recostado sobre o peito de Jesus na última ceia e tinha desfrutado do amor do Mestre. Sua característica principal era o amor. Vocês podem perceber quão afetuosamente ele escreveu suas epístolas. Ele as dirigiu aos amados, para os meus filhinhos. Mas ele fala sobre o inferno. Ele o chama por mais de 7 vezes de o poço do abismo, o poço para onde os pecadores serão lançados por toda a eternidade. Ele o chama de o grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, verso 19. João tinha ainda outro nome para o inferno, lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Ele geralmente havia sido chamado de inferno, porém restou para João, o apóstolo amado, chamá-lo categoricamente de lago de fogo. A última pessoa que mencionarei é o próprio Senhor Jesus Cristo. Embora tivesse vindo da parte de Deus, e Deus é amor, embora viesse para resgatar tições do fogo, todavia falou sobre o inferno. Embora sua fala fosse mansa na maioria das vezes, e seus lábios como lírios exalando o agradável aroma de mirra, mesmo assim, o Senhor Jeová lhe deu uma língua erudita para que saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado. E embora tivesse falado como nenhum homem falara, ainda assim falou sobre o inferno. Ouçam o que ele disse: qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, verso 22. Contudo, penso que as palavras mais terríveis que saíram de seus lábios foram: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, verso 33. E ainda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, verso 41. Ele falou desse assunto em algumas de suas parábolas. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versos 49 e 50. E ele repete 3 vezes as palavras do texto que estamos expondo. Poderia haver expressão mais clara do que essa de Marcos? Quem não crer será condenado? Capítulo 16, verso 16. Em segundo lugar, vamos considerar, queridos irmãos, por que essas pessoas falaram tão claramente sobre o inferno? Primeiro, porque tudo o que falaram é verdade. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Certa vez ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito. João capítulo 14, verso 2. Para Pilatos ele falou: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, verso 37. Ele mesmo é a verdade. João capítulo 14, verso 6. É impossível que Deus minta. Hebreus capítulo 6, verso 18. Quando Jesus veio à terra, veio cheio de amor,
Ele veio falar aos pecadores sobre o inferno e a respeito de um Salvador para salvá-los dele. Como poderia então não fazer isso? Ele viu as chamas do inferno e como poderia deixar de falar a respeito dele? Ele era a testemunha fiel, assim como foi com Davi, Paulo e João. Paulo disse que não escondeu nada. Ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versos 27. Pergunto-lhes, como ele poderia dizer dessa forma se realmente nunca tivesse falado do inferno como fez? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é toda a verdade. E não podemos fazer nada a não ser mencioná-la. Segundo, uma segunda razão por que falaram tanto do inferno é que eles estavam cheios de amor pelos pecadores. Eles são os melhores amigos que não nos lisonjeiam. Vocês sabem, amados, o coração de Cristo transborda de amor. Por amor, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Por amor, ele veio para morrer. Por amor e com lágrimas, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus capítulo 23, verso 37. E ao mesmo tempo ele disse: Como escapareis da condenação do inferno? Assim também foi com Paulo. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11. Paulo chorou por causa dos pecadores. Ele diz: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18. Suas lágrimas caíam sobre os manuscritos que escrevia. Se tivéssemos mais amor por vocês, falaríamos mais sobre o inferno. Os que não lhes advertem, pobres pecadores merecedores do inferno, não amam vocês. Lembrem-se que o amor adverte. Terceiro, uma terceira razão pela qual eles falaram tão claramente sobre o inferno foi para que não fossem culpados do sangue dos pecadores. Jesus não queria ser culpado do sangue de vocês, e por isso mesmo ele falou da fornalha de fogo e do bicho que não morre. Ele diz: Quanto quis ajuntar vocês e não quisestes. Deus não quer nenhum pecador acusando-o de crime de sangue. Ele diz: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Da mesma forma procedeu Davi: Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Salmo 51, verso 14. Foi o medo de cometer um crime de sangue que fez Davi falar tão claramente. Assim foi com Paulo também. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Atos 20, verso 26. Deve ser assim com os ministros. Não devemos ter culpa em nossas consciências. E se vocês estiverem diante do trono do juízo, sem perdão e perdidos, seu sangue vai estar sobre suas próprias cabeças. Quando eu caminhava pelos campos ontem, veio à minha mente este pensamento com um poder extraordinário que cada pessoa a quem preguei poderia estar, em breve, diante do trono de Deus para ser enviada ao céu ou para o inferno. Em terceiro lugar, vamos considerar os nomes dados ao inferno na palavra de Deus. O primeiro é fogo, tirado de um dos elementos da terra para facilitar nosso entendimento, tal como Cristo tomou para si um nome apropriado em relação a nós, como por exemplo,
um pastor, uma porta, um caminho, uma rocha, uma macieira, a rosa de Saron, etc. Da mesma forma, quando Deus fala do céu, o chama de paraíso, a cidade que tem fundamentos, Hebreus capítulo 11, verso 10, ruas de ouro, portas peroladas. Ora, um desses nomes não descreveria a realidade, nenhum deles, visto que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Portanto, quando Deus fala do inferno, o chama de fornalha de fogo, poço do abismo, perdição. Pois bem, se vocês tomarem todos esses nomes juntos e não isoladamente, terão uma noção do que é o inferno. O primeiro nome dado ao inferno é fogo. No lado sul do Monte Sião há um vale coberto de vinhedos. Trata-se do Vale de Inom, onde Manassés fez seu povo passar pelo fogo de Moloque. Contudo, esse é o nome pelo qual Cristo designa, um vale de fogo. Ainda ele o chama de fornalha de fogo. Seus muros serão de fogo e ele, o inferno, terá fogo por cima, por baixo e por toda a sua volta. Ele ainda é chamado de lago de fogo. A ideia é como algo parecido com um fogão a lenha. Ele será cercado de montanhas de fogo. Não haverá nenhuma brisa suave passando pelos rostos deles, e haverá labaredas de fogo por toda a eternidade. Isso é chamado de fogo consumidor. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Isaías, capítulo 23, verso 14. Compare isso com Hebreus, capítulo 12, verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Essa é a natureza do fogo que consome. Assim é o fogo do inferno. Mas ele nunca vai aniquilar os condenados. Esse é um fogo que nunca será apagado. Mesmo que os vulcões ativos cessem sua atividade, e o sol que agora brilha suavemente sobre nós pare de brilhar, e o fogo comum que serve para queimar as coisas se extingua, esse fogo jamais se acabará. Outro nome dado ao inferno nas Sagradas Escrituras é a prisão. Assim sabemos que as pessoas que morreram no dilúvio estão encerradas nessa prisão. Pecador, se você foi colocado nela, nunca sairá até que tenha pago seu último quinhão. E isso você nunca conseguirá fazer. As grades dessa prisão são a justiça e a santidade de Deus. Mais um nome dado para designar o inferno é abismo. Trata-se de uma cova sem fundo, onde você cairá para sempre e sempre. Será uma contínua queda, mais e mais profunda a cada dia. Pecador, haveria tempo para começar a clamar: livra-me dessa sujeira, não me deixe perecer, não deixe o abismo me tragar e não permita que ele abra sua boca para me engolir? Outro nome que o inferno recebe na palavra de Deus é cair nas mãos de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Ezequiel capítulo 22, verso 14. Pecador, Deus será teu inimigo irreconciliável. Deus, que não tem prazer na morte do pecador, ao contrário, quer que ele viva. Esse Deus, eu digo, será seu eterno inimigo se você morrer sem Cristo. Se você não crer, se você não for salvo. Pecador, o que fará você quando a ira dele se inflamar? Um dos nomes dados ao inferno é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Esse é o significado da ameaça de Deus a Adão.
no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 17. Talvez você tenha permanecido diante de um pecador agonizando na cama e tenha visto como ele respirava com dificuldade, sua boca fechada, suas mãos agarrando o cobertor, sua respiração se enfraquecendo mais e mais, até que finalmente ele cessa de vez. Ah, essa é a primeira morte, e a segunda é semelhante a ela. Ah, o homem tentaria resistir, mas em vão. Ele já encontra o eterno inferno esperando-o, e Deus diante de si, e ele é condenado ao desespero obscuro e tenebroso. Essa é a morte que os pecadores sofrerão. No entanto, eles nunca morrerão. Ainda outro nome dado ao inferno é trevas exteriores. Cristo o chama de trevas exteriores. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mateus capítulo 8, verso 12. Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Mateus capítulo 22, verso 13. Você verá isso também em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Novamente em Judas, no versículo 13. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ó meus queridos amigos, isso é o inferno, a negrura das trevas, trevas exteriores, cadeias da escuridão. Num quarto ponto, vou mostrar a vocês agora que o que se fala na Bíblia a respeito do inferno não se trata de uma aniquilação. Algumas pessoas que não são salvas pensam que serão aniquiladas. Isso é uma mentira e eu vou mostrar-lhes. Em primeiro lugar, pelos clamores dos condenados. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas capítulo 16, verso 24. E ainda vejam as palavras de Mateus capítulo 22, versículo 12. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esses versículos nos mostram claramente que não se trata de uma aniquilação. No inferno, as multidões serão amarradas juntas no grande dia da colheita. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, verso 30. Haverá feixes de blasfemadores, feixes de transgressores do dia do Senhor, feixes de beberrões, feixes de hipócritas, feixes de pais e filhos. Eles vão presenciar a condenação uns dos outros. Em segundo lugar, o inferno não é uma aniquilação quando consideramos que haverá graus diferentes de sofrimento. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mateus capítulo 11, verso 22. E é dito que os fariseus receberão maior condenação. Todo homem será julgado de acordo com as suas obras. Em terceiro lugar, não será uma aniquilação se considerarmos o destino de Judas Iscariotes. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Mateus capítulo 26, verso 24. Judas está desejando nunca ter nascido. Não tenho dúvida nenhuma que ele deseja morrer, porém nunca será capaz de morrer. E isso acontecerá a todos aqueles que irão para o inferno. Todos os indignos membros de igreja. Digo a vocês, se vocês morrerem sem Cristo, desejarão nunca ter nascido. Queridos irmãos, melhor seria nunca ter existido do que estar no inferno.
Ah, muitas pessoas no inferno hoje estão amaldiçoando o dia em que nasceram. Em quarto lugar, não se trata de uma aniquilação, pois o inferno é para sempre. Alguns homens débeis e tolos presumem e aliviam suas mentes com o pensamento de que o inferno vai arder e eles irão para algum lugar refrescante para suavizar suas pobres almas. Ah, você tenta fazer um acordo com o inferno, mas se lá houver um momento em que as chamas que sempre atormentam sua alma e corpo pararem de queimar, então Jesus será um mentiroso, pois 3 vezes ele repete as palavras do nosso texto e diz que elas, as chamas, nunca se extinguirão. O inferno é para sempre, pois é dito com essas palavras que nunca foram usadas antes, a não ser para denotar a eternidade. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Apocalipse capítulo 14, verso 11. Ah, você vê que isso é para todo sempre. Novamente, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Compare isso com Apocalipse capítulo 4, versos 9 e 10. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Assim, você pode perceber que os tormentos dos condenados são vinculados com a eternidade de Deus. Ah, se fosse possível deixar de existir por um instante, então eles deixariam de sofrer. E mais uma vez, a eternidade do inferno e a eternidade do céu são expressas na mesma linguagem. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo o sempre. Apocalipse capítulo 22, verso 5. As mesmas palavras utilizadas para a eternidade dos santos são usadas para a eternidade dos condenados. Serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Ó pecador, se houvesse um instante em que os santos pudessem cair de seus tronos, ou as coroas eternas caírem de suas cabeças, então você poderia pensar em deixar o inferno. Mas isso nunca acontecerá. Nunca. É um inferno eterno, para todo o sempre. A ira de Deus nunca terminará na eternidade. Ela sempre existirá. Oh, que você fosse sábio, que pudesse entender isto, que considerasse o fim da sua vida. Em quinto lugar, eu pretendia considerar que esse eterno inferno é cercado pelos atributos de Deus. Porém, permitindo Deus, ou fazê-lo noutra ocasião. Agora quero dizer isto. Em primeiro lugar, para vocês que são crentes, queridos irmãos e irmãs, todo esse inferno que acabei de descrever é o que nós merecíamos. Estávamos pendurados sobre o lago de fogo, contudo foi dele que Jesus nos salvou. Ele foi preso por vocês e por mim. Ele bebeu cada gota do cálice da ira de Deus por vocês e por mim. Ele morreu justo pelos injustos. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ó amados, como deveríamos valorizar, amar e adorar Jesus pelo que fez por nós? Ó, nós nunca, nunca saberemos, até atravessarmos o Jordão, o quanto nosso inferno o fez sofrer por nós, como nossa iniquidade foi perdoada. No entanto, amados, pensem no inferno. Vocês têm amigos incrédulos que estão entesourando ira para o dia da ira? Romanos 2, verso 5. Acaso vocês não têm pais, irmãos, irmãs que não orem? Ó, vocês não têm compaixão por eles?
Nenhuma voz de misericórdia para alertá-los? Em segundo lugar, para aqueles que estão buscando Cristo ansiosamente. Eu sei que alguns de vocês estão buscando. Queridos, que a misericórdia de Deus acorde vocês para fugirem desse fogo ardente. Oh, que misericórdia é ser despertado para fugir, e que isso seja feito ardorosamente. A seus amigos incrédulos dirão que não há necessidade de tamanha preocupação. Ora, não haveria necessidade de fugir da ira que está por vir? Oh, aprenda, pobre alma, quão precioso é Cristo! Ele é o local para se esconder dos ventos e uma cobertura para a tempestade. Todas as coisas do mundo são como partículas de poeira. Todas as coisas são nada comparadas com Jesus. Ele é tudo em todos. Efésios capítulo 1, verso 23. Ele se oferece gratuitamente a vocês, amados. Não se deem descanso até que possam dizer, Ele é meu. Em terceiro lugar, para vocês que são incrédulos. Ah, vocês são tolos e pensam que são sábios. Porém, eu peço a vocês, leiam as Escrituras. Não acatem a minha palavra sobre um inferno eterno. Ela é apenas o testemunho de Deus, pois é Ele quem fala sobre isso. Oh, se isso for verdade, se houver uma fornalha de fogo, se houver uma segunda morte, se isso não for uma aniquilação, mas um inferno eterno, seria inteligente viver no pecado? Você pode pensar que é sábio, que não é fanático, que não é um hipócrita, mas logo vai ranger os dentes de dor. Isso certamente acontecerá, e a lembrança mais amarga que terá é que um dia ouviu falar do inferno e rejeitou a Cristo. Oh, então volva-se, volva-se. Por que você morreria?